Deixa eu fazer uma matéria muito legal, que é um circuito. Seria assim, eu poderia dizer que é um circuito funcional, mas é de movimentos fundamentais. É muito legal, uma matéria completinha, super bacana, pra gente falar o lado bom da atividade física. E daqui a pouquinho a gente vai pro overtraining. Vamos lá? Vamos acompanhar? Pode rodar. Quando a gente criou a aula de MF aqui na academia, a gente viu uma necessidade muito grande que as pessoas tinham em restabelecer o padrão de movimento que a gente perde da infância até a idade adulta, e quando chega à terceira idade, esses padrões de movimentos faz com que a gente não tenha uma vida muito saudável, então com que a gente tenha dificuldade nas atividades do dia a dia. Então, na questão de força, na questão de equilíbrio, na questão postural, que é uma coisa que hoje a população brasileira muito tem problema de lombar e de joelho. Na nossa aula de MF, que significa movimento fundamental, movimentos fundamentais, a gente procurou pegar alguns movimentos do treino funcional que antigamente era só aplicado para atletas, melhorar alguns movimentos específicos da sua modalidade e montamos em uma aula para que os alunos pudessem utilizar desses benefícios no dia a dia. Então, assim, a senhorinha que não consegue ir na padaria porque ela não tem um condicionamento cardiovascular bom, não tem uma força muscular, ela não consegue chegar até lá porque tem uma rua que é subida, a senhorinha que tem um problema no no condicionamento físico, no equilíbrio, no padrão de movimento que a gente busca restabelecer, no qual a gente perde com o tempo. Todo mundo pode fazer aula, os exercícios eles estão extremamente, como eu posso falar, a gente tem uma graduação de movimento, então nós não vamos dar um exercício para um aluno que ele não esteja preparado. Então, antes da gente colocar uma sobrecarga nele, a gente primeiro pensa no padrão de movimento. Por isso que parte da aula é preparação, onde o aluno aprende que movimento que ele tem que fazer. Se ele não consegue fazer com sobrecarga e com qualidade, que a gente fala padrão de movimento, a gente não utiliza. O grande benefício da aula é a parte do condicionamento físico propriamente dito. Porque assim, esses detalhes de equilíbrio, força, são coisas que a gente não pensa, né? Você está subindo uma escada, você não sabe se você está subindo a escada com o controle do quadril correto. Então você não vai pensar que eu vou agora dar um passo, eu vou dar o outro, o quadril tem que estar estabilizado. Mas esses exercícios fazem com que o dia a dia da pessoa seja mais leve. O treino ele tem um gasto calórico muito grande. Então, aliado a uma boa alimentação e um treino regrado, de pelo menos de 2 a 3 vezes por semana, ele consegue, além dessa parte de condicionamento físico, ele consegue ter uma melhora de peso, aí, uma perca de peso considerável. É uma aula gradativa. A intenção dela é que o aluno consiga evoluir a cada aula, que ele consiga ter um controle maior do corpo, e quanto mais controle ele tem, mais eu do lado de cá vou criando situações que façam com que ele se sinta cada vez mais desequilibrado. Eu digo em questão de treino. Então todo treino ele vai sentir que ele precisa melhorar um pouco mais, porque a aula passada já ficou fraca para ele. O início da nossa aula, eu costumo dizer para os alunos que assim, tudo que vocês ouvem quando entram a partir daquela porta até o final da aula, vocês usam em tudo. Por quê? Porque o treino ele é integrado, então a gente não tem músculos isolados. Você trabalha agrupamento muscular. Então, trabalha os membros inferiores, articulação estável, a gente cuida da articulação do aluno.
no circuito ser a parte de um treino cardiovascular, ela faz com que o aluno entre no nível de exaustão e que ele necessite do controle do corpo na exaustão. Então, assim, o ato de eu sacudir a corda, eu não posso simplesmente sacudir a corda por sacudir. Eu tenho que ter um controle no tronco, uma estabilidade no abdômen, um controle dos ombros, para eu conseguir manter essa qualidade de movimento e o padrão de movimento, mesmo em exaustão. O Bosu na aula, a gente utiliza ela para a parte de equilíbrio. Então, um agachamento. No exercício onde a gente utiliza o controle da articulação do joelho, quando eu coloco o aluno em cima do Bosu, eu ponho ele em desequilíbrio. Então, normalmente, o corpo dele vai ter que se adaptar àquela superfície instável. E quando ele estiver no chão, o desequilíbrio para ele vai ser uma coisa mais fácil de realizar. Então, a gente coloca o Bosu como um nível a mais de desequilíbrio para o aluno treinar, por um exemplo, o agachamento, entre outros exercícios. Na musculação, a gente tem um foco muito muscular, né? A gente tem, você treina os músculos isolados, o músculo anterior da coxa, o bíceps, o tríceps. Como eu te falei na aula de MF, a gente busca foco geral. Então, a sobrecarga da musculação, no exemplo do levantamento terra nosso aqui, a gente quer que o aluno crie uma potência muscular e uma força muscular para que quando ele necessite agachar até o calcanhar, por exemplo, que é um movimento básico, ele tenha essa força e que o seu joelho continue estável. A flexão de braço, ela é um dos exercícios básicos nossos. Porque a flexão de braço, ela reúne um agrupamento de músculo muito grande. Então, a primeira posição da flexão de braço, que é a prancha, você tem que ter um controle dos membros inferiores, uma estabilidade da sua lombar e uma consciência do seu abdômen em contração interessante. Para depois você conseguir flexionar o cotovelo e descer. Então, a simples flexão de braço e tradicional, ela se torna um negócio muito difícil, mas como tu tem uma graduação, a flexão de braço ela entra em desequilíbrio, ela entra em exercícios pliométricos, ela entra em exercícios no Bosu, por exemplo, onde eu tenho que ter esse movimento, esse controle em cima de uma superfície instável. Então, a partir dos exercícios mais básicos, a gente cria uma graduação. Os exercícios que você faz aqui, você consegue transferir ele para o dia a dia. Da cama dele e levantar com facilidade. Coisa que o exercício isolado, cadeira extensora, cadeira flexora, não gera essa adaptação tão transferível para o dia a dia. Então, o que você faz aqui, você transfere para sua casa. Cada aula ele aprende um movimento novo, ele ganha uma consciência corporal nova e a sobrecarga do treino vai aumentando. E o que motiva eles é isso. É saber que na próxima aula vai ter alguma outra coisa que eu vou ter que aprender e vai ser novo para mim. Uma coisa importante que a gente sempre lembra na nossa aula é que a nossa aula não tem um fim estético, né? Apesar de ela gerar uma adaptação no corpo muito grande em questão de condicionamento físico, perda de gordura, a gente não foca o aluno nisso, a gente foca o aluno que ele precisa ter uma saúde articular, ele precisa ter uma saúde cardiovascular, que é o que o treino traz para ele. Além de que, por ter uma variação de público muito grande, o gordinho não se sente constrangido em estar aqui na aula, como o cara que tem um super condicionamento e tem um corpo super legal, não se sente mal em estar numa aula onde tem uma pessoa diferenciada, com menos condicionamento, ou com sobrepeso, está todo mundo na mesma sala, realizando a mesma coisa, cada um no seu nível de treino. Então não tem restrição, não tem se você é grande, se é gordo, se é magro,
até porque é pro nosso dia a dia. Vocês viram que delícia? Olha, muito bacana. E o bacana é que você pode misturar, né, diferentes exercícios e isso faz com que você não perca o estímulo, não enjoe. Isso é muito legal. Quero agradecer ao professor Judson. Obrigada por ter participado, deu uma aula aí, contou tudo pra gente. E ainda, se você quiser entrar em contato com ele, saber mais sobre esses assuntos, sobre esses exercícios, eu acho que o treino combina com todo mundo, é só acessar www.ecofit